Paulo Freire, discurso do presidente na ONU e a CPI da Covid. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. A juíza Geraldine Castro, da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ela emitiu uma liminar em favor do pedido do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Esse pedido era para que o governo federal fosse impedido de se pronunciar contra a dignidade de Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil. Bem, esse ato em si, para nós conservadores, é um absurdo, porque cerceia a liberdade de um governo que foi eleito democraticamente e foi eleito com este discurso anti-esquerda, anti-socialismo, anti-marxismo. Como é que você cerceia? Seria o mesmo como se um juiz, por exemplo, federal, proibisse a Dilma Rousseff, à época como presidente, de se pronunciar contra e de trazer afirmações que atentassem contra a dignidade dos militares. É claro que o conteúdo não é o mesmo, né? Uma coisa é a prática dos militares no momento em que eles vivenciaram e impuseram uma ditadura. Outra coisa é o discurso de Paulo Freire. Mas a essência é a mesma, é o cerceamento. Você não pode fazer isto. Como eu disse, o governo federal atual ele foi eleito com este discurso. E veja que às vezes poderíamos dizer o seguinte: mas há uma diferença, porque os militares eles pregavam e até vivenciaram a violência, mas Paulo Freire não. Paulo Freire é paz e amor. Nada disso. Paulo Freire ele era comunista, ele era marxista e ele, portanto, pregava a rebeldia, a visão revolucionária, e a visão revolucionária no marxismo ela é violenta, ela mata. Aliás, ela matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. À época, quando tinha os militares, que sim utilizaram de subterfúgios violentos, mas também existiam os marxistas, que Paulo Freire tanto defendeu, que também eram igualmente violentos. Agora, para provar isto, porque muitos dizem assim, você nunca leu Paulo Freire, você não pode dizer isto. Bem, eu vou fazer aqui duas citações de um livro muito conhecido dele, que está inclusive à venda, você pode comprar isso com muita facilidade, que é Pedagogia da Autonomia. Veja esta primeira frase de Paulo Freire. Uma das questões centrais que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias, que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia, enquanto denúncia, precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente a anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de superação, no fundo, o nosso sonho. Perceberam? O que Paulo Freire está dizendo aqui é que não basta ser rebelde, você tem que ser revolucionário. E como eu disse, o processo revolucionário dentro do marxismo é um ato violento. É um ato de se tomar as armas e matar pessoas. Então, como o governo federal, por exemplo, não pode se insurgir contra esse tipo de discurso? Mais à frente, na mesma obra, Paulo Freire diz o seguinte: a liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É preferível para mim reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. Viram que Paulo Freire promove em sala de aula, transformando os alunos em revolucionários, em guerrilheiros, em pessoas violentas? Ele diz que essas pessoas devem se rebelar contra os pais, contra a sala de aula e contra o Estado. Então, ele anula as autoridades em nome de uma rebeldia. Veja,
o governo é obrigado a se silenciar ou a ser silenciado por uma liminar judicial e não falar contra isso, isto é um absurdo. E ainda falando sobre Paulo Freire, que inclusive foi homenageado pelo Google, como todo mundo sabe, não é? O Google, que é de fato uma plataforma progressista, há uma tese de um historiador que é chamado de David Gueiros Vieira. Ele possui doutorado em História das Américas, onde ele vai falar que Paulo Freire ele não criou um método de alfabetização, mas ele plagiou este método de alfabetização. E ele plagiou isso de um missionário cristão protestante chamado Frank Charles Laubach. Toda a discussão que ele faz, o Davi, é muito interessante quanto a este tema. E ele prova, através de documentos, através de fontes, que Paulo Freire plagiou o modelo de alfabetização deste missionário cristão. Só para que entendamos um pouquinho sobre a visão de Laubach, veja uma afirmação que ele faz bem interessante e veja se isso não lembra a forma como Paulo Freire criou o seu método de alfabetização. Diz assim: o analfabeto não deixa de ser uma pessoa instruída pelo fato de não saber ler e escrever. Ele é uma pessoa isolada do conhecimento formal. Promover a alfabetização é mudar a consciência desta pessoa, reintegrando-a ao meio em que vive e colocando-a no mesmo plano de conhecimento de direitos humanos fundamentais. Que coisa interessante. Só que Laubach, ele trazia esse método de alfabetização tendo por trás como pano de fundo o cristianismo, o evangelho. O que Paulo Freire fez? Ele pegou toda a estrutura de Laubach, volto a dizer, segundo o doutor Davi Gueiros Vieira, ele tomou toda a estrutura de Laubach e trouxe para o marxismo. Ele substitui o cristianismo pelo marxismo. E é claro que Paulo Freire, ele era um marxista de carteirinha. Ele inclusive utiliza os métodos que eram propostos pela Escola de Frankfurt. E qual é a proposta? Fale muito sem falar nada. Confunda tudo. Isso é o mais importante dentro da intelectualidade. É aí que nós vamos encontrar frases que não fazem muito sentido naquilo que Paulo Freire escreve. Como, por exemplo, esta, que diz assim: é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. Essa frase está na Pedagogia da Autonomia. E aí você pergunta, que diabos isso significa? Tem uma resposta, nada. É simplesmente para confundir. Portanto, quando se cerceia a liberdade de se colocar contra esse tipo de pensamento, que é danoso e é perigoso, nós temos que discordar desta atitude arbitrária. E falando em governo federal, tivemos o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Isso criou várias celeumas, também alguns a favor, outros contra, mas eu vi cada afirmação que é impressionante. E é interessante porque a mídia, a imprensa progressista e revolucionária, ela não pegou ponto por ponto do discurso do presidente para desfazer, para mostrar que era falacioso ou mentiroso. Não. Apenas, na sua maioria, dizia: ele deveria ter dito isso, ele deveria ter dito aquilo. Como assim? Foram 12 minutos de discurso. E o que basicamente o presidente disse no seu discurso, inédito quanto à sua forma e o seu conteúdo, comparado aos outros governos, os governos de esquerda? Ele diz basicamente o seguinte: a Amazônia está sob jurisdição do Brasil, ponto. Ela é brasileira, por isso o Brasil, o governo brasileiro, é que tem autoridade sobre ela. O Brasil preserva seu meio ambiente mais do que todos os países do mundo. Basta ver os resultados disto. Disse que também as reservas indígenas, elas unidas, são maiores do que a França e a Alemanha. Disse também que o Brasil alimenta o mundo.
o presidente Bolsonaro, no seu discurso, ele repudia o autoritarismo e o terrorismo. Apoia a vacina e o tratamento precoce, mas deixa a cargo da liberdade individual se vacinar ou não, ou até mesmo utilizar o tratamento precoce, cada um é livre. Por isso, o governo é absolutamente contrário ao tal passaporte sanitário. O presidente, no seu discurso, ele ressaltou as bases do seu pensamento, que é a liberdade, Deus e família. E isto tudo deve estar acima dos interesses ideológicos. E ele fala também do auxílio à migração venezuelana e afegã. Basicamente foi isto, convidando os empresários internacionais a virem para o Brasil e investir, porque o Brasil é um lugar seguro. Esse tipo de discurso é inédito. Nenhum presidente, Lula, Dilma e qualquer outro, trouxe esse tipo de Brasil para o mundo. Então, não há o que contestar, porque está baseado na realidade. Mas o que ocorre é que a mídia, a imprensa progressista e revolucionária, que age pela ideologia e não pela realidade, tenta achar pontos para criticar. E falando sobre Bolsonaro, falamos também sobre a CPI da Covid-19. E há um pronunciamento muito interessante do ministro Gilmar Mendes quanto a como se deu o processo nos estados, municípios e União. Veja só o que diz o ministro, abre aspas. O SUS tem uma estrutura tripartite e nesta estrutura, quem executa as atividades básicas de atendimento hospitalar são os estados e municípios. E são eles, portanto, que se incumbem desta tarefa. O que o ministro falou aqui? Uma verdade. Ele foi verdadeiro, ele foi honesto. Ele está dizendo que o Supremo Tribunal Federal, ele olha para a gestão quanto ao novo coronavírus e ele disse, bom, quem de fato gerencia são os estados e municípios, porque eles é que estão ali na frente de batalha. Em outras palavras, o que o ministro disse, corretamente, é que os resultados que temos da luta contra a pandemia do novo coronavírus é de responsabilidade dos estados e municípios, sejam bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Isso quebra a CPI da Covid-19, que não é outra coisa senão um teatro e uma forma ideológica desesperada de tirar o presidente da República do seu cargo, porque como não encontram nada no que diz respeito à corrupção diretamente ligada ao presidente, então eles tentam procurar arestas aí, criar fatos para, de alguma maneira, prejudicá-lo. Isso mostra como o Brasil ele está engendrado no pensamento de esquerda, como o Brasil ainda é escravo, está acorrentado a esta visão, seja progressista, seja revolucionária. E nós, como conservadores, por meio da paz, por meio da hombridade, da honra, por meio da tranquilidade, nós precisamos lutar contra esta hegemonia, sem violência, sem ataques brutais, não. A partir da análise do discurso e principalmente por meio do voto. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é membro desse canal, por favor, vai lá, se inscreve, não custa nada. Aperte o sininho, dê um like ou dislike, não há nenhum problema. Como isso ajuda esse canal tão pequenininho, né? Mas que tem um compromisso, que é o compromisso em expandir a visão conservadora, a visão cristã e, em certa medida, também a visão da realidade. E você que gosta do conteúdo desse canal, por favor, compartilhe o máximo. E comente aí, comente o que você acha dessa posição com relação a Paulo Freire, o que você achou do discurso do presidente Bolsonaro, o que você achou desta afirmação verdadeira e honesta do ministro Gilmar Mendes. E até a próxima.